Olá, me chamo Felipe, do oitavo ano B, e nós viemos falar sobre a Inconfidência Mineira e Tiradentes. A Inconfidência Mineira, que ocorreu no mesmo ano da Revolução Francesa, em 1789, foi provocada pela decisão tomada pela metrópole portuguesa. Portugal cobrava do Brasil um imposto conhecido como quinto, que correspondia a 20% da cunhagem do ouro da colônia, ou no mínimo 100 arrobas anuais, ou seja, 1.500 gramas. Caso a produção não permitisse pagar essa quantia, seria feita uma derrama, ou seja, toda a população, incluindo os não mineradores, deveria contribuir para o pagamento do total que faltasse para completar as 100 arrobas. O ouro se tornava mais escasso. Em 1785, a rainha de Portugal, Maria I, proibiu a instalação de manufaturas capitalistas. Significa que seus habitantes nada podiam produzir além de grosseiros tecidos de algodão utilizados no vestiário dos escravos. Olá, meu nome é Henrique e eu vim falar um pouco sobre a Inconfidência Mineira e Tiradentes. Inconfidentes são o que traz a data de um governante. Muitos deles eram membros da administração portuguesa, eram contratadores, que recebiam o privilégio de cobrar alguns impostos para a coroa portuguesa. Muitos desses inconfidentes deviam impostos à coroa portuguesa ou contribuíam ouro e por isso eram perseguidos. Oi, eu sou o Pedro Henrique do oitavo ano. O plano dos Inconfidentes era assassinar o governador e tornar Minas Gerais uma república independente. Essa república é inspirada nos princípios defendidos pelas colônias norte-americanas contra o Império Britânico. Eles desejavam uma república que permitisse o desenvolvimento de manufaturas, a liberdade dos escravos, a criação de uma guarda nacional composta por todos os cidadãos, a existência de uma universidade que seria a primeira da América Portuguesa. A maioria das pessoas, elas não queriam libertar os escravos. Contudo, o governo suspendeu a cobrança da derrama diante do clima de insatisfação social. O plano deles só não deu certo por causa que teve alguns traidores. Olá, sou Cláudio Ferreira e vim continuar falando um pouco sobre a história de Tiradentes. Joaquim Severo dos Reis era contratador, ou seja, havia recebido o direito de cobrar, em nome da coroa, impostos sobre a importação de mercadorias e o dízimo da igreja. Porém, estava em dívida, pois não havia repassado os recursos recebidos. Para diminuir sua pena pelo não cumprimento de suas obrigações, delatou seus companheiros. Diante da denúncia, abriu-se um inquérito com consequente prisão dos membros da elite dominante, que depois foram enviados à África. Apenas um dos inconfidentes coube a pena de enforcamento e esquartejamento em praça pública. Esse seria um castigo exemplar que inibiria futuras revoltas. O condenado foi Alferes Tenente, do regime de cavalaria, Joaquim José de Silva Xavier, Tiradentes, sobre o qual recebeu toda a responsabilidade do movimento. Quando Tiradentes foi condenado, disse: se eu tivesse 10 vidas eu daria para eles. Ele estava se referindo a seus 10 companheiros, que estavam com pena de morte. No final, os 10 companheiros viveram escravos e Tiradentes foi o único que foi morto e esquartejado. Agora chegou a hora das perguntas, galera. Primeira pergunta: como surgiu a Inconfidência Mineira? A Inconfidência Mineira de 1789 foi provocada pela decisão tomada pela metrópole portuguesa. Segunda pergunta: como era cobrado o imposto de Portugal sobre o Brasil? Portugal cobrava do Brasil um imposto conhecido como quinto, que correspondia a 20% da cunhagem do ouro da colônia, ou no mínimo 100 arrobas anuais, ou seja, 1.500 quilogramas. Terceira pergunta: quantas pessoas foram condenadas à morte e quantos morreram? Onze pessoas foram condenadas à morte, mas apenas uma pessoa morreu, que foi Tiradentes. As outras 10 foram enviadas para a África para servirem como escravos. E esse foi o vídeo, galera. Falando um pouco sobre a Inconfidência Mineira e um pouco sobre a história de Tiradentes. Espero que tenham gostado. Deixem o like e inscrevam-se no canal.